Estou aqui diretamente do IMASC hoje, trazendo um momento histórico para Santa Cruz, uma memória histórica. E eu não vou falar muito não, vou deixar que a professora Edith, né, e a Neuza Ribeiro fale um pouquinho do que eu tenho a apresentar hoje para o meu canal, a você que faz história e quer saber sobre história de Santa Cruz. Venho trazer agora, nesse momento, com essa matéria, algo que pode ser importante para você. Por favor, professora Edith, venha, professora Edith, sente, tome o seu lugar. A professora Edith vai estar assumindo agora, tá? E eu vou estar ali assistindo. Professora Edith, bem-vinda. Bem, obrigada. Nós estamos aqui para falar um pouquinho do Carnaval. Nós temos aqui uma exposição do mestre Elias, que foi aluno do Américo Belo, do Nicole Xavier, trabalhou nessa fabricação de máscara e mantém ainda essa tradição. Ele fez uma oficina com a gente aqui do IMASC e com alunos da FAETEC para que a gente pudesse montar essa exposição. E muitos causos, né, que ele conta desse período e maravilhoso de Santa Cruz, né? Então, Santa Cruz, eles, desde o final do século XIX, que tem essa tradição de carnaval. A pesquisa do Gabriel Billy apontou que era o segundo melhor carnaval do mundo, só perdia para Veneza. Então, é uma tradição de Santa Cruz, principalmente com a fabricação dessas máscaras. De acordo com o seu Elias, eles foram fazer uma aprendizagem sobre a fabricação de máscaras com um escultor que fazia bonecas de papel e que começou essa tradição de fazer essas máscaras lá de São Gonçalo, Niterói, São Gonçalo. Agora não lembro mais o que o seu Elias afirmou pra gente. E ele usa papéis recicláveis, ele não sabe nem apontar, né, qual tipo de papel para a gente comprar em papelaria hoje em dia. Ele usa o mais grosso, aquele antigo papel de embrulhar carne de açougue, e o papel que embrulhava pão, que é parecido com o papel manteiga, né, mais lustroso um pouquinho. Isso. E para fazer essas máscaras tão belas, né? Então fizemos a oficina, os alunos da FAETEC também pintaram algumas máscaras e as que estão aqui de fundo são todas fabricadas pelo seu Elias, né? Até a pintura, tudo é dele. E nós estamos aqui hoje com a Neuza, que foi, digamos, operária dessa produção de máscaras aqui em Santa Cruz. E nós queremos ouvir também um pouquinho dela, né? Vamos lá? Oi, boa tarde. Eu era adolescente e morava com o Américo Belo. Eu morava na casa dele. Então, nos fundos, no quintal, nos fundos, funcionava um galpão muito grande que dava os fundos para o Grêmio, para a quadra do Grêmio Esportivo. E ali nós fabricávamos as máscaras. O material usado era papel carne seca e muito jornal. A gente pegava jornal com a vizinhança, com os amigos, juntava muito jornal mesmo, porque gastava demais. Porque acabava o carnaval, 2, 3 meses depois começava já a fabricação de máscaras. E a gente fabricava, tinha eu e mais uns adolescentes que eu lembro, que ainda lembro o nome, que era Tião, Carlinho e Tibó. Esses eu lembro bem. E os filhos de Américo Belo, que era Odir, que é o filhado chamado de Belinho, e Vadinho, que era o Valdo, que é filho de Vadinho, inclusive ele era meu padrinho. Então a gente fazia ali, mas eu não tinha compromisso. Eu chegava da escola, eu morava com eles e ia fazer máscara, né? Então usava esse papel. O papel a gente tinha que botar de molho dentro de uma tina. Quem não sabe o que é uma tina, é um barril cortado no meio. Então botava aqueles papéis de molho dentro da tina. De manhã tirava, deixava em cima de uma tábua, de uma folha de zinco, qualquer material ali que pudesse botar aqueles papéis, porque era muito papel, muito mesmo. Tirava aos poucos, porque ninguém aguentava pegar tudo de uma vez. E deixava escorrendo.
Então, aqueles papéis molhados, a gente ia cortando o papel carne seca. A gente cortava ele com a mão, ia cortando em pedacinhos, pedaços, mais ou menos. Ia forrando a máscara e ele ia ficando ali. E vinha com cola de farinha de trigo, que era uma lata de banha que usava muito, que antigamente não existia óleo. Então a gente conseguia as latas dos armazéns, aquela lata vazia, fazia no fogão a lenha, a cola, farinha de trigo, e pegava com a mão aquele punhado e passava naquela forma que já estava forrada toda de papel carne seca. Esse papel chamava-se papel carne seca, porque embrulhava muito a carne seca com ele. Então, não sei se era porque embrulhava ou se era realmente o nome. Mas quando tínhamos que comprar, era papel carne seca que a gente pedia e todo mundo já sabia qual era, né? Então, forrava todo com aquele papel à máscara e depois vinha com a cola. Essas são as formas? Essas aqui são as formas. Está aqui no meu colo. Forrava todinho aqui, com papel carne seca, aqui a forma. Depois vinha com cola, enchia mesmo de cola, de farinha de trigo. Depois vinha colando em cima da cola um pedaço de jornal, todo picado também em pedaços. Depois vinha com mais cola de farinha de trigo. Depois papel carne seca de novo. E mais o jornal. E o último, o papel carne seca, que era para dar o acabamento interno das máscaras. Fazia tudo em camadas, era uma de papel carne seca, cola, depois uma de jornal, papel carne seca, cola, papel carne seca, depois jornal e papel carne seca. Aí encerrava com papel carne seca e deixava as máscaras ali, as formas. Tomando bastante cuidado com os detalhes, depois que saía da forma, as beiradas eram cortadas, aparadas para ficar certinho, aí tinha que aparar tudo. E a gente deixava as formas tudo espalhadas pelo quintal. O quintal era grande, então botava aquelas... O quintal era muito grande, então botava aquelas formas espalhadas ali pelo quintal, em cima de folha de zinco, de telha, qualquer lugar que não sujasse, né? Espalhava ali pelo quintal. E deixava ela começar a secar. Quando ela começava a secar, a gente tirava com cuidado para não arejar a máscara, né? Então, botava em cima das formas, às vezes até de um papelão, qualquer coisa, e botava aqui tudo para secar no quintal. Quando elas estavam sequinhas, a gente pintava elas todinha de branco e deixava secando. Usava a tinta branca alvaiade, que era de pintar sapato, a gente usava para pintar as máscaras. E pintava tudo. Depois que estava já pintadinha seca, cortava, parava as beirinhas para ficar certinho, né? Porque aqueles defeitozinhos do papelão. Aí cortava aquilo tudo, já estava toda branquinha, cortadinha. Aí os desenhos já não era comigo, não. Eu devia ter uns 11, 12 anos, 13, 14, até 15 anos eu fazia máscara. Então aí os desenhos já não eram. Aí já vinha os filhos de Américo Belo, que era o Odir, que é o falecido Belinho, ou então o Mequinho também, que era filho dele também. Aí eles faziam o desenho. O Mequinho, como era muito bom em desenho, então ele fazia os desenhos e depois ia para pintar. Pintar era tinta comum, tinta xadrez, essa de mistura na tinta. Então eu preparava ela com água, pintava lá o que queria, lá os desenhos que queria, a cor que queria e deixava secar. Depois preparava o verniz em casa, que a gente comprava um verniz, que eu não sei se ainda existe, asa de barata, o nome. E dissolvia, preparava aquele verniz, asa de barata, e passava nas máscaras todas, deixava secando. E depois estava prontinha, depois estava seco, estava prontinha, a gente ia aguardando. Não botava em cima para não colar uma na outra, botava um pedaço de papel qualquer ali, botava uma em cima da outra para fazer aquelas pilhas de máscaras. Quando chegavam os 3 meses antes do carnaval, até o final de novembro, começo de novembro, tinha que estar prontas as encomendas. Aí encostava um caminhão lá e enchia até em cima de máscara, ia lotado de máscaras, colocava uma lona por cima e o caminhão levava as máscaras. E depois do carnaval, uns 2, 3 meses depois, a gente começava a fabricar novamente, já para o outro carnaval. Então era uma grande produção, né? Era muito, muito mesmo. E para onde que iam essas máscaras? Isso eu era criança, era adolescente, eu nunca me liguei para onde ia.
Ele me perguntou, porque Marcelo me perguntou, quantas máscaras fabricavam por dia. Eu também não lembro. Eu sei que no quintal ficava muita máscara secando no sol, muita mesmo. Se eu vou imaginar a cena assim, eu acho que umas 80 máscaras assim, por dia, porque para andar não tinha nem onde andar, né? No meio das máscaras. E depois eu começava já para o ano seguinte fazendo. Eu só chegava da escola e adorava fazer máscara, né? Enchia a mão de farinha de trigo, aquela massa. De vez em quando tinha uma briguinha, tacava um no outro. Imagina a bagunça que era jogando aquela cola de farinha de trigo com água no outro. Tinha Timbó, que trabalhava com a gente. O nome dele a gente nem se lembra, porque nunca soube o nome dele direito. O apelido era Timbó. Então o Timbó implicava muito comigo. Aí eu corria, ele parecia um africano, né? E eu tacava aquele e ele ficava branco na hora, porque ele levava aquela monte de massa de farinha de trigo. Então a senhora não era empregada, a senhora Não, eu era da casa. Da casa, né? Da casa. Criada lá na família. Aí sábado, domingo a gente não fazia não, né? Mas ele não dava nenhum agrado depois? Não, eu morava com eles. Mas ele não remunerava os filhos? Vadinho era meu padrinho. E os demais também trabalhavam de graça ou não? Não, ganhávamos trocadinhos. Era só uma graça. Salário mesmo? Não, era só para não ficar na rua e pegava a A senhora trabalhou até os seus 15 anos? Até os 15 eu lembro, depois eu acho que eu parei. Depois parou. Com 16 aí eu fui aprender corte e costura e... E produzia também para o carnaval as fantasias? Não, fantasia não, era só as máscaras. Ah, tá. Principalmente máscara de diabinho, a de caveira e a de morcego. Nossa, estão todas as três aqui. Que maravilha. Então, começava a produção 9 meses antes do carnaval. Era, mais ou menos. Para poder lotar um caminhão. O caminhão era muito grande? Era. Nossa! Botava a lona em cima, porque podia pegar as curvas, né? Exportando o carnaval de Santa Cruz para outros bairros. Que maravilha! Então, e do carnaval, como que era? A senhora brincava também o carnaval? Usava essas máscaras para pular? Não usei não. Não usei não. Esquenta. Eu lembro quando meu filho era pequeno, que ele queria porque queria um Clóvis. Eu não posso falar bate-bola, que o seu Elias falou que bate-bola não existe, que é Clóvis. Aí eu falei pro meu filho, você não vai aguentar, porque chegava calor, eu tinha que passar máquina no cabelinho dele, porque ele enchia de brotoeja a cabeça por causa do calor. E ele insistindo. Aí eu falei, então vamos usar ali do primo. Aí coloquei do primo nele, ele não aguentou. Aí, porque máscara realmente, eu também nunca brinquei fantasia de máscara, né? Fantasiada de máscara. Justamente por causa dessa questão. Então não tinha horário para trabalhar, só quando chegava da escola. E sábado e domingo também tinha trabalho de máscara? Não, sábado e domingo era dia de descansar um pouquinho. Nossa, que maravilha que deveria ter sido essa brincadeira. Muito bom, muito bom. Eu ainda peguei criança, essas máscaras saindo. E hoje ainda tem muitas pessoas que encomendam ao seu Elias, né, ao mestre Elias, essas máscaras. Nós tivemos próximo do carnaval com ele esse ano, e ele estava cheio de encomendas lá, para fazer principalmente a do diabinho. Né? Por causa dessa língua aí. Essa aí é que saía mais. Né? É o que saía mais, né? Ele tem essas memórias também. Mas muito bom conhecer a senhora, saber dessa trajetória. Nossa! E é isso, o IMASC, ele surge de uma necessidade que eu pesquiso Santa Cruz há quase 40 anos, e desde pequena eu sempre gostei, com 12, 13 anos, quando meu pai e o meu tio-avô iam para a reunião do NOP, né? Então eu já participava, então eu sempre me encantei com a história de Santa Cruz. Mas eu ficava incomodada, porque só quem era lembrado era o pessoal do centro de Santa Cruz, dos políticos, dos altos funcionários do Matadouro. Falei, gente, a gente tem que dar visibilidade a outras histórias de Santa Cruz
tão riquíssimas quanto. E com isso nós criamos o IMASP, que é o Instituto de Pesquisa e Preservação do Patrimônio Material e Imaterial do Matadouro Público de Santa Cruz. Por que a gente coloca o Matadouro Público de Santa Cruz? Porque toda essa população dos antigos que aqui moram se transferiram por Santa Cruz por causa do matadouro. E eram ligados ao matadouro, né? Eram funcionários. Tinha os boxes ali fora. Tinha os boxes. E quando criança eu ia muito nos boxes com a minha mãe. Ainda tinha uma feirinha ali do seu Jaime. Comprar bexiga. O pessoal comprava aquela bexiga que eles ainda enchiam de areia para poder arranhar quando batesse na gente. Aquilo, além de doer, ficava aquele cheiro insuportável que a gente tinha que tomar uns 300 banhos para poder começar a diminuir o cheiro, que era horrível. Lembro quando chegava o período de carnaval, como desembarcava a gente aqui na estação do Matadouro para ir comprar, porque a casa de limpeza dos miúdos do boi ficavam ali onde hoje é o CIEP Barão de Tararé. Então, muitos, quando eu era pequena, né, na década de 70, muitos vinham direto por ali já comprar. Depois que passou a ser vendido na Asa Fé, né, mas antes vendia ali direto para quem quisesse ir comprar. Mas muito bom mesmo lembrar. E a bexiga era enchida com caneta Bic na época, a gente botava. Isso, mas eu peguei gente usando aquele coisa de mamona. Canudo de mamona também. Canudo de mamona ou de capim. Planta, aquele capim que o coelho come. Isso, também enchia a bexiga assim. E além da caneta Bic, né, como o Marcelo falou. Mas aqui na Vala do Sangue, né, que é a comunidade que eu nasci e cresci, meu pai veio para cá em 1947 e sempre vi todo mundo fabricando. E aqueles macacos feitos de saco de cebola, todo amarrado de ráfia. Eu ajudava os vizinhos a fazer, que tinha um vizinho, o Tião, ele todo ano tinha que fazer um macaco novo, ele não podia usar do ano anterior. Mas eu ficava sufocada de ver o calor que ele ia passar com aquela roupa, né? Mas era muito gostoso. Aquele macaco metia medo das crianças, né? O macaco metia medo e o diabinho. O diabinho com aquele chicote também. O rabo, né? Batia na gente. Pode falar. Pode falar, o rabo. O diabinho com o rabo, tinha um rabo que batia, o rabo era cheio de areia, e muitos botavam um caco de vidro para machucar os outros, né? Aí quando a maldade começou a aumentar em Santa Cruz, aí foram acabando com o rabo do diabinho. Aí não queriam mais, aí a polícia começou a proibir o diabinho usar rabo. Porque eles estavam machucando as pessoas. Olha, minha mãe contava que no carnaval ela tinha um primo, o tio Tonho. Ele é muito alto, muito grande mesmo. Aí tinha aquela musiquinha, e o refrão era assim: me segura que eu vou dar um troço, me segura que eu vou dar um troço. Aí o que ele fazia? Muito do grande, alto e bem forte. Quando chegava nessa parte do refrão, me segura que eu vou dar um troço, ele se jogava em cima dos outros, fingindo que estava desmaiando. Mas ele era muito pesado, derrubava todo mundo, ia todo mundo pro chão. Criava uma confusão, às vezes até saía briga por causa disso. Mas eu achava muito engraçado minha mãe contando as histórias de carnaval. Eu lembro dos lençóis forrados no jardim ali da Felipe Cardoso, onde as famílias passavam a madrugada ali assistindo os blocos, né? E meu pai comprava aquelas caixas de uva preta fechada, né? Pra gente ficar comendo, além de levarem sanduíche, bolo, salgadinho, um monte de coisa para comer ali, igual um piquenique. Se a gente quisesse dormir, a gente dormia ali, jogava coberta por cima. Era um carnaval familiar, né? Antes de vir a violência e acabar com tudo, né? Eu andava muito em perna de pau.
Subi até a escada. E quem fez essa perna de pau para mim foi o filho de Américo Belo, né? O Belinho. E eu fui treinando e cismaram que eu tinha que ir do carnaval. Uma vez eu estava com a perna de pau andando na calçada, no meu portão, aí aparece um diabinho com a língua para poder me bater, com a língua não com o rabo para poder me bater. Eu saí correndo, nunca tinha corrido com a perna de pau, consegui correr. Corri, subi a escada da varanda, que tinha 3 degraus para subir. Subi, fechei o portão, aí aprendi. Aí com isso eu aprendi a andar em perna, correr com a perna de pau, né? Que maravilha! A cena é bem engraçada. E eu sei até como é que faz uma perna de pau, né? Ó, Olha uma oficina aí de perna de pau aqui pra gente no Imagem. Porque eu tinha minha e eu andava, e meu apelido era Neuza Maluca, né? E até hoje, tem um senhor, que eu não sei se ele é vivo, até há pouco tempo eu precisei de um favor dele, eu liguei para ele, ele falou, quem tá falando? Aí eu expliquei, Neuza, da Dona Januária. Ele falou assim, a Neuza Maluca. Aí eu, E não era bullying. Não, antigamente não tinha bullying, não, era tudo brincadeira. Todo mundo feliz e não era bullying. Bullying não existia isso. Então tá bom, gente. A gente fica aqui hoje. Fala um pouquinho, se temos algum canal, seu canal no YouTube que fala sobre a história de Santa Cruz, alguma referência? Você deixa assim Olha, a referência que eu tenho sobre pesquisa mesmo acadêmica sobre o Carnaval de Santa Cruz é do Gabriel Billy, que fez sua dissertação de mestrado sobre o esplendor do Carnaval de Santa Cruz, né, até a década de 80. É uma referência bibliográfica para a gente se basear, além dessas memórias lindas, né, que a gente está acumulando. Vamos criar um canal do Imagem, mas ainda não criamos. Pretendemos também criar o site para ter tudo isso disponível. Ok. Ok? Professora Edith, muito obrigado. Obrigada Neuza, por estar aqui junto com essa querida Neuza, com essas memórias maravilhosas. que é a mãe do produtor. Vamos fazer uma perguntinha só. Você lembra das quermesses da Igreja Católica, aquelas barracas que tinha? Então, aquelas Trabalhei barracas, muito. quem fazia aquelas barracas era Américo Belo. Nossa! Era tudo ideia de Américo Belo, aquelas barracas. Os cabos alegóricos também era Américo Belo que fazia. Isso. A fabricação dele. Tá. Eu fui ajudante, mas as ideias todas eram dele. E ele pintava, né? Fazia quadros, ele tinha uma foto dele, que ele pintou ele mesmo. Ele era enfermeiro aqui do Pedro II, chefe, enfermeiro-chefe. O Gabriel Billy teve acesso aos desenhos do carro que ele fazia. É ele que desenhava. O Gabriel Billy teve acesso a esses desenhos, muito, muito maravilhoso mesmo. E eu convivi um pouco com o Nicole Xavier, que era uma figura adorável. Onde ele estava, o riso era garantido. Esse eu conheci. Morava ali perto, né, da Dom Jonário. Ele morava na Dom Pedro. Na Dom Pedro? Isso, lá na esquina. É uma maravilha. Será que ele lembra de mim? Não, o Nicole já infelizmente faleceu. Já faleceu. Na década de 90. Final da década de 90 e início do 2000. Eu não lembro direito. Eu só sei que ele estava indo para a exposição sobre Leonardo da Vinci na Biblioteca Nacional. Aí infartou no ônibus. Mas era uma pessoa queridíssima. Queridíssima. Obrigada. Obrigado, professora Edith. Obrigado, Neuza, minha mãe do produtor aqui. Compartilha, divulga esse canal para quem quer saber um pouquinho da história de Santa Cruz. Estivemos hoje com a professora Edith, historiadora famosíssima aqui de Santa Cruz. Muito obrigado. E que esse vídeo possa servir de incentivo a você a conhecer mais um pouquinho da história de Santa Cruz. Muito obrigado.